Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesta noite nós estamos diante de Ti, da Tua presença maravilhosa. Ó Pai, te agradecendo por esta oportunidade que o Senhor tem dado para nós estarmos na Tua casa neste dia, Pai, para ouvir a Tua palavra. Senhor, também agora abençoa aqueles que vão trazer a mensagem da Tua santa e gloriosa palavra, que ela vem, Senhor, tocar nos corações, ela vem tocar nas vidas. Ó Espírito de Deus, vem falar conosco poderosamente nesta noite, através do Teu Filho, que vai falar da Tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Podeis assentar. Agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele me concede de estar aqui nesta noite, essa grande responsabilidade de falar com os irmãos, de tudo aquilo que Deus tem colocado em meu coração. Convido os irmãos para nós abrirmos nossas Bíblias, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14, versículo 43 até ao 52. Evangelho escrito pelo Marcos, capítulo 14, versículos 43 ao 52. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes. Ora, o que traía, tinhas-lhe dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que estavam ali presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Respondendo-lhe Jesus, disse-lhe: saístes com espadas e porretes a prender-me como a um salteador? Todos esses dias estava convosco ensinando no templo e não me prendeste, mas isto é para que se cumpra, é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram, e um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Quero também parabenizar os nossos internautas que estão na oitiva do nosso culto nesta noite. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos que estão no alcance deste culto e que Deus possa abençoá-los de uma forma poderosa. Os irmãos, nós temos lido aqui nesse Evangelho de Marcos. Marcos descreve os momentos da prisão de Jesus. E os irmãos que são conhecedores da Bíblia sabem que naquele dia em Jerusalém havia uma grande multidão que haviam vindo para comemorar a Páscoa. Eu imagino, não tanto como hoje, né, porque naquela época o mundo era menos populoso, mas proporcionalmente seria como se fosse a visita do Papa na Aparecida nesses dias agora, né? Muita gente, cidade multiplicou por 3, 4 quantidade de habitantes. Jerusalém também, com certeza, naquele dia, também estava nessas condições, com muitas pessoas, uma grande multidão, diz aqui, que seguia Jesus, e diariamente Jesus já era seguido por uma grande multidão. Seguia Jesus, uns porque queriam ver os seus milagres, outros seguiam Jesus por curiosidade, outros seguiam Jesus porque ele havia multiplicado pães, outros seguiam Jesus porque esperavam ter alguma recompensa com ele. Até os próprios discípulos, se nós formos ver o contexto da vida de Jesus aqui, eles parece que não acreditavam que Jesus, como sendo o Messias, o prometido que havia de vir, como o rei dos judeus, embora já tivesse sido profetizado para Maria, quando Maria recebe a visita do anjo Gabriel na sua casa, e diz que o Espírito Santo a cobriria e o que nasceria dela seria chamado Filho do Altíssimo, e o que dela nasceria seria Rei dos Judeus, e que Deus daria a ele o trono de Davi seu pai, e que ele reinaria eternamente.
Então muitos seguiam Jesus porque achavam que ele seria esse rei que reinaria e que traria alguns benefícios para eles. Inclusive, os dois discípulos irmãos que eram discípulos de Jesus, João e Tiago, que eram filhos de Zebedeu e de Salomé, eles andavam com Jesus e um dia a sua mãe pediu para Jesus se podia fazer-lhe um pedido. Ele disse: pode fazer, que eu estou pronto a ouvir. Que o Senhor, quando o Senhor sentar no seu reino, o Senhor faça com que os meus dois filhos, um sente à sua direita e outro sente à sua esquerda. Aí Jesus perguntou para ela: mas vocês podem beber o cálice com que eu bebo? E eles disseram: podemos. Mas podia nada, eles não entendiam nada do que ele estava dizendo. Ele não sabia que cálice era esse, que Jesus seria levado à cruz, seria crucificado, seria morto, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. E eles, em virtude disso, nós vamos ver o quanto eles sofreram. Nós vamos ver o poder que as palavras têm quando nós dizemos alguma coisa, né? Eles disseram que poderiam suportar e beber o cálice que Jesus beberia. Tiago depois foi morto à espada por Herodes, isso está no capítulo 12 de Atos. E João, segundo a tradição, foi jogado numa caldeira fervente de azeite e escapou ileso. Tendo escapado ileso, ele foi levado cativo, levado prisioneiro para a ilha chamada de Patmos. E lá ele escreveu o Apocalipse, a visão do Cristo glorificado. E segundo a história, ele volta e com 90 anos e ainda dirigia a igreja de Éfeso, quando ele escreve as suas epístolas, chamando a todos de filhinhos. Mas ele sofreu muito em virtude dessa palavra que ele disse: nós podemos beber o cálice que o Senhor bebe. E eu queria meditar com os irmãos nesse versículo 51, mais nitidamente, no versículo 51 e 52, que fala, inclusive aqui, antes um pouquinho, no versículo 43, fala: com ele uma grande multidão com espadas e porretes. Então tinha ali duas multidões naquele dia: a multidão que seguia Jesus, que eu já disse que seguia Jesus por causa dos milagres, ou porque via nele alguma coisa, e a multidão dos que vieram com os escribas, sacerdotes, com os anciãos para prendê-lo. E no meio dessa multidão tinha um rapaz lá, que a Bíblia não relata o seu nome, é um desconhecido. Inclusive, eu não sei se os irmãos alguma vez já ouviram alguém pregar sobre esse assunto. Eu nunca ouvi ninguém pregar sobre esse moço que fugiu. O senhor ouviu uma vez, pastor Levi? Nunca vi alguém pregar sobre esse moço. Quem era esse moço? Por que ele estava nesse lençol? Alguns estudiosos, chegam a dizer que esse moço seria o próprio Marcos. Os estudiosos dizem que a última ceia, a última Páscoa e a primeira Santa Ceia, que está no contexto desse texto, no capítulo 14 e 12 de Marcos, Jesus manda que os seus discípulos vão à cidade e encontrem um homem com um cântaro nas costas, e que seguisse aquele homem e perguntasse onde que ele iria celebrar a Páscoa, e que eles mostraria para os discípulos um cenáculo mobiliado que ali era para preparar a Páscoa. E eles, entrando na cidade, encontram aquele homem com um cântaro nas costas, perguntam para ele, segue ele e entra numa casa. Dizem os estudiosos, a Bíblia não relata isso, que essa casa seria a casa de Maria, mãe desse Marcos, que escreveu esse evangelho. Que o cenáculo onde foi celebrada a Santa Ceia, a última Páscoa e a primeira Santa Ceia, foi na casa de Maria, mãe de Marcos. Inclusive, essa Maria, mãe de Marcos, a casa dela foi o local da oração do capítulo 12 de Atos, quando ele estava orando pela prisão de Pedro. E aquela menina, a Rod, quando Pedro bate na porta, ela sai e atende a Pedro. Era na casa de Maria, mãe de Marcos. Então, os estudiosos dizem, nesse contexto, que Marcos estava lá nessa Santa Ceia, e de repente ele vê passar essa multidão com Jesus preso, ele envolve num lençol e sai seguindo a Jesus. Mas a Bíblia não diz isso, quem diz isso é a tradição. E nós não pregamos tradição, não posso dizer isso porque, não posso afirmar categoricamente isso, porque nós pregamos o que está na Bíblia. Seguia um jovem, não é nem o jovem, é um artigo indefinido, não está definido quem que era esse moço. Esse moço seguia envolto num lençol. Por que ele seguia Jesus? A Bíblia não relata por que ele seguia,
mas aconteceu algo com ele que serve para ensinar a nós nesta noite, é o que eu quero compartilhar com os irmãos. Os discípulos chegaram naquela casa e viram o cenáculo mobiliado, prepararam a Páscoa, com certeza com cordeiro, com ervas amargosas, com o cálice de vinho, porque nós vemos aqui que depois Jesus pega o cálice e distribui para os seus discípulos, e terminando a ceia, ele sai e vai para o Monte das Oliveiras, e antes ele passa num local chamado Jardim do Getsemane, e ali ele chama os seus discípulos para velar com ele. E Pedro e Tiago e João, que eram os mais chegados, se aproximam de Jesus, e ao invés de orarem, eles começam a dormir. E Jesus, diz a Bíblia, o escritor, principalmente Lucas, que é médico e descreve o seu evangelho de uma forma mais humana, mais medicinal, porque o evangelho de Lucas foi escrito para os gregos, para mostrar que Jesus era homem. Ele mostra Jesus em agonia, diz que Jesus estava em grande agonia e começou a suar intensamente, que o seu suor se tornou em gotas de sangue, que corriam até o chão, e foi ver os discípulos, e eles não estavam orando, estavam dormindo. Vocês não podem velar conosco? E Jesus volta, e isso acontece por 3 vezes, e quando eles estão no jardim, chega essa multidão, e prende a Jesus e o levam para a casa do sumo sacerdote, onde ele seria julgado. E nesse caminho, Pedro estava com uma espada. Jesus já havia alertado Pedro durante a ceia, que naquela noite o pastor seria ferido, usando uma profecia a seu respeito. Essa noite ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. E Pedro fala: não, Senhor, eu estou contigo, ir até a morte. Aí Jesus falava para Pedro: você não sabe o que você está dizendo. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Não, Senhor, eu estou disposto a ir contigo até a morte. Estou disposto a ir contigo e até morrer no seu lugar. E Jesus fala para os seus discípulos: quando eu mandei vocês saírem pregando, quando Jesus enviou os 70, enviou os 12, disse para eles: vocês não levam nem alforje, nem espada, mas agora que eu estou indo para esse caminho do Gólgota, quem tem espada leva, quem não tem compra. E Pedro tinha uma espada e levou uma espada com ele. E no caminho, quando foram prender a Jesus, Pedro arranca da espada e tenta decepar um osso por nome de Malco, tenta decepar o pescoço dele. E diz a Bíblia que decepou a orelha dele. E Marcos aqui no texto não descreve, mas Lucas descreve que Jesus pegou a orelha, colocou no lugar e curou. Viram esse milagre, acho que talvez um dos últimos milagres que Jesus tenha feito na terra, foi esse dessa cura, dessa orelha do moço. E esse moço que chega em Jesus, ele estava envolto em um lençol. E diz a Bíblia que quando aquela multidão se dispersou, pegaram o lençol dele e ele largou o lençol e saiu, e fugiu nu, saiu correndo nu. E o que nós podemos aprender com essa atitude desse moço, né? Aqueles que cobrem com um lençol, eles podem ser símbolo dos que querem seguir a Jesus, mas sem compromisso. É os que querem seguir a Jesus, mas não tem compromisso nenhum com Jesus. E Jesus, uma certa vez, lá em Mateus 16, do 24 ao 26, ele disse que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa a sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então Jesus está mostrando que para segui-lo, tem que renunciar cada dia a si mesmo. Tem que deixar o eu, deixar o eu acredito, eu acho, eu penso, e pensar como Jesus pensa. Paulo chega a dizer que nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nós devemos pensar conforme Ele pensa. Lá em Mateus 19, de 16 a 30, também fala
também fala de um mancebo rico, que queria seguir a Jesus. Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse, você segue os mandamentos. Mas isso eu sigo desde a minha mocidade. Mas então falta uma coisa para você. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E diz a Bíblia que ele não quis seguir Jesus porque ele era muito rico e ele tinha muitas propriedades. Então a riqueza falou mais alto do que o compromisso de servir a Jesus. Então nós vemos vários tipos de pessoa que deixam de seguir a Jesus porque não querem ter um compromisso. Nós vemos hoje que a geração do fica, né? Hoje não se namora mais, não se noiva mais. Na igreja é diferente, precisa diferente, né? Mas lá fora é fica. As meninas, os meninos vão para a balada e se conta que depois das baladas, às vezes ocorre até disputa de quem beijou mais meninos, de quem saiu com mais meninos, quem beijou mais meninas. É a geração do fica. Não tem nenhum compromisso, não querem compromisso nenhum com a pessoa. E inclusive, não sei se os irmãos viram nesses dias agora, foi aprovada, está sendo aprovada a lei da profilaxia da gravidez. E foi aprovada a pílula do dia seguinte, para ser distribuído nos nossos postos de saúde. O SUS vai distribuir a pílula do dia seguinte, para evitar o quê? Para evitar que a menina, que na noite anterior saiu e teve relações com não sei quantos moços, quantos meninos, né? Ou com um só, sem compromisso nenhum, e essa pílula do dia seguinte evite que surja uma gravidez indesejada daquela relação na noite anterior. Por isso é chamado pílula do dia seguinte. Isso nós estamos vendo nos nossos dias. Acredito que isso ainda não tenha chegado na igreja, né? Mas nós vemos aí, nós estamos nesse mundo, nessa geração que ficam, mas não tem raiz nenhuma. Na própria igreja nós vemos isso. Muitas pessoas que vêm, inclusive o pastor Joel estava comentando comigo no domingo aqui. Nós fomos num velório de uma irmã, da irmã Dulce, que faleceu, e chegamos lá, tinha muita gente, o velório estava muito cheio, né? Muito cheio, bastante cheio, muitos crentes, muita gente, e tinha ali várias congregações, né? Várias congregações que saíram de nós e estão em outro ministério hoje, né? Pastor, eu fico triste, pode ter comentado, né, pastor? Eu fico muito triste de ver esse pessoal, era tudo nosso, irmão Silas. Inclusive eu tinha até comentado com minha esposa, o pastor Newton, que ela congregava lá no Bom Retiro. Pastor Newton deu a deferência do pastor Joel dirigir o culto fúnebre. Por quê? Ela foi membro da nossa igreja durante muito tempo, muitos anos. E hoje ela se encontrava congregando lá no Bom Retiro. E tinha lá no Bom Retiro, tinha da AD, tinha da Agnos, tinha várias congregações, vários ministérios lá. Gente que saíram de nós. Por quê? Não querem ter esse compromisso muitas vezes, não tem raízes. Eu acho que lá está melhor, eu vou para lá. Lá eu sinto melhor. Que não foi, né, que ele me falou um dia desses para mim, que teve uma visão que chegava lá nessas igrejas e estava toda a igreja cheia. E um anjo falava para ele: você está vendo todo esse povo, inclusive o pastor, tudo é do pastor Joel Amâncio. Os irmãos a geração do fica, né? Não tem raiz. Eles ficam, mas não tem raiz. É igual aquela parábola que Jesus... E isso Jesus já disse na sua parábola. Jesus contou esse episódio em parábola. Nós estamos vendo, é cumprimento do que Jesus disse. Quando Jesus disse, lá no capítulo 13 de Mateus, da parábola do semeador, ele disse que a semente foi e caiu na beira do caminho, caiu outras em espinhos, caiu outra no meio dos pedregais e caiu outra em boa terra. Quero falar sobre aquela que caiu entre os espinhos. Não, caiu na pedra, né? Caiu na pedra, tinha alguma terrinha ali naquela pedra, a semente germinou, saiu a planta, mas o que aconteceu com a planta? Morreu porque não tinha raiz. Assim também essa geração dos que andam envolto em lençol. Recebe a palavra, mas acaba não tendo raiz, lugar nenhum está bom para ele.
segue muitas vezes o amigo, segue muitas vezes o homem, segue muitas vezes o pastor, mas não segue Jesus Cristo. Está seguindo muitas vezes o líder que ele aprendeu a admirar. Então, se o líder vai para lá, ele vai junto com o líder. Essa é a geração do que fica. Número 2, essa geração daqueles que usam o lençol, eles vivem na superficialidade. O lençol, ele era uma cobertura, mas era uma proteção artificial. Somente cobria, era artificial, porque lençol não é roupa. Pode até envolver um lençol e tapar a nudez, mas não é roupa. Assim também aconteceu com Adão. Quando Adão ele peca, ele acha que pode cobrir a sua nudez com folhas de figueira. Mas Deus, vendo que aquela folha de figueira era uma cobertura superficial, o que Deus faz? Deus mata um cordeiro e com a pele daqueles animais, ele cose aventais, cose roupas, para que o homem ou a mulher não ficasse nu e fosse coberta a sua nudez, mostrando ali um protótipo da salvação que Jesus Cristo viria fazer através da sua morte expiatória no Calvário, né? O lençol não é roupa. Eles demonstram que podem ser o que não são. Parecia que era uma roupa. Quem estava naquela multidão, talvez muita gente daquela multidão, nem tenha visto aquele moço que ele estava com lençol, achava que era uma roupa, mas não era. E ele achava que estava vestido, mas também não estava. Misturam as coisas de Deus com ilusão religiosa. Aquele moço é um exemplo de quem faz isso, mistura as coisas de Deus com ilusão religiosa. Eu estou na Assembleia de Deus, eu estou na Quadrangular, eu estou em tal religião, eu sirvo a Deus lá na Católica mesmo, né? Mas será que realmente serve a Deus? Nós temos lá em Atos 8, um exemplo dessas pessoas que é religioso, e muita gente acha que ele está fazendo obra de Deus. Vemos lá o Simão mágico, que ele estava lá em Samaria, e quando os discípulos João e Filipe descem para Samaria e pregam o evangelho, o Simão aceita Jesus, mas ele era um mágico, e todo mundo chegava a dizer, lá se os irmãos olharem lá em Atos 8, vão dizer, este homem é o poder de Deus. Ele enganava até a multidão, achando que aquelas mágicas que ele fazia, era o poder de Deus. E ele, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos, era recebido o Espírito Santo, e que fazia cura, ele ofereceu dinheiro para os apóstolos, para comprar esse dom, achando que esse dom poderia ser comprado. Ele não sabia que que isso é dom de Deus, é um dom do Espírito Santo, que através de um compromisso, de quem tem compromisso com Deus, Deus usa ele na hora que ele quer, na forma que ele quer, quando ele quer. O dom não é meu, não é do pastor Joel, não é do pastor Levi, não é do bom Jurandir, o dom é de Deus, é do Espírito Santo, e ele usa cada um conforme ele quer, para o que for útil para a sua igreja. E esse foi o erro do Simão, achando que aquele dom que os apóstolos tinham, poderia ser comprado por dinheiro. Assim também esses que também usam vestido por esse lençol, né? Terceiro, eles preferem o que dá certo em lugar do que dá certo. Preferem o que dá certo do que o que é certo. Muitas trocam, né? Trocam muitas vezes o certo pelo duvidoso. Isso que não é certo, mas pode dar certo. O que pode dar certo? Se eu chegar aqui hoje e falar para os irmãos, talvez se eu estivesse chegando aqui para os irmãos que Deus vai dar vitória, que Deus vai derramar poder, Deus vai dar chave, Deus vai dar carro zero, Deus vai dar casa, muita gente estaria pulando de alegria, né? Mas não é isso muitas vezes que Deus quer. Deus quer que o seu povo seja fortalecido. Paulo, escrevendo ao Efésios, ele fala, fortalecei-vos no Senhor e na graça do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, se nós estivermos realmente revestidos dessa armadura de Deus, nós detectamos quando é uma astuta cilada. Porque se é astuto, muitas vezes vem camuflado de uma forma de aparência. Parecia que era roupa, mas não era, né? Parecia ser roupa, mas não deu certo. Lá em 1
1 Coríntios 10 e 23, Paulo escreve aos irmãos de Corinto, dizendo que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Hoje, nós vivemos aí a camuflagem de tudo, né? Se nós vemos, principalmente nos nossos casamentos, né? As madrinhas usam aquele tomara que caia, inclusive foi motivo de colocarmos no nosso regimento interno para a aula dos casais isso, usam aquele vestido tomara que caia e vem com uma echarpe por cima do ombro, né? Aqui na igreja está com aquela echarpe em cima dos ombros, né? Tapando os ombros, como algo decente. Mas saiu daqui, foi na festa, se tira a echarpe e fica com aquele tomara que caia, né? Inclusive o pastor Levi chegou a dizer aqui que tomara que caia mesmo, né? O pastor Levi chegou a desejar isso, tomara que caia mesmo, para que fique com vergonha de usar uma roupa dessa, né? Hoje, muita gente não toma cerveja. Por quê? Cerveja tem álcool. Mas toma cerveja sem álcool. Você vai na geladeira dele, está cheio de cerveja sem álcool. Isso quando não toma com álcool, né? Mas por que ele toma sem álcool? Porque ele quer fazer uma aparência que não está bebendo cerveja, mas a vontade dele era beber cerveja. E o próprio Jesus disse que a lei de Moisés punia os atos, mas que ele veio trazer, não mudar a lei, mas veio para cumprir a lei. Ele não veio derrogar a lei, ele não veio extinguir a lei, ele veio para cumprir a lei, e com ele era mais diferente. Ele chegou a dizer, lá na lei diz, não matarás. Eu, porém, vos digo, que qualquer de vocês que se encolerizar contra seu irmão, é réu de morte. Qualquer que encolerizar contra seu irmão, já cometeu homicídio. A lei diz, não adulterarás, mas eu vos digo, qualquer no seu coração cobiçar uma mulher, cometeu adultério. Então, se a pessoa está tomando a cerveja sem álcool, ele está bebendo cerveja, porque a vontade dele é beber a cerveja, né? Vemos as bancas estão abarrotadas de revistas pornográficas, né? O crente que está envolto no lençol e que segue Jesus dessa maneira, talvez ele não compre a revista, mas ele passa na banca e fica olhando e admirando, né? E lê lá na banca, lá, olha as revistas, está pendurado para todo mundo ver, ele olha aquilo lá. Na internet, ele vai na internet, vê as pornografias na internet. Internet é bom? Muito bom. É uma ferramenta que pode ser bem utilizada? Pode. Mas se não souber utilizar, nós temos visto casamento destruído por causa da internet, por causa dos bate-papos da internet, por causa dos relacionamentos da internet. Inclusive hoje se fala até em adultério virtual, né? Comete adultério pela internet, né? Se relaciona com a pessoa através da internet, e se ele está cobiçando aquela pessoa da internet, está cometendo um adultério virtual, né? E quando os discípulos chegam para Jesus, os escribas chegam para Jesus e perguntam, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Aí Jesus diz para ele, no início não foi assim, o divórcio não existia, o divórcio foi dado por Moisés por causa da dureza do vosso coração. E nós estamos vendo aí hoje quantos divórcios, quantos casamentos terminados. Por quê? Por causa que parece, né? Parece que dá certo, né? Prefere o que dá certo do que em lugar do que é certo. É certo divorciar? Não. Mas eu andava desentendendo, eu andava com um problema no meu casamento, muitas vezes não por infidelidade, porque pela infidelidade a Bíblia autoriza o divórcio por causa do adultério, né? Mas por incompatibilidade de gênio. Por incompatibilidade de gênio, hoje se casa, dali 4 meses está divorciado. E hoje, meus irmãos, para divorciar é tão fácil. Se o casal não tem bens e não tem filhos menores, vai-se no cartório, lava-se o pacto, como pode fazer um pacto antinupcial para definir o regime do casamento. Depois de casado, vai no cartório, lava um pacto de divórcio, pega aquela escritura que foi feita no cartório desejando a separação, leva no cartório do registro e pronto, a verba está divorciada. É questão de uma semana. Aqui em Limeira a gente faz durante uma semana, porque a gente leva os documentos no cartório
e dali uma semana ele liga marcando para que o advogado vai com as duas partes no cartório e homologue, é só homologar o divórcio. O divórcio já está prontinho lá no computador, é só os dois concordarem e assinarem, está pronto. Hoje está assim, mas Jesus diz que no princípio não foi assim, foi por causa da dureza dos vossos corações. O casamento é uma união indissolúvel, mas não é o que nós vemos hoje, né? Tanto que nós temos aí o nosso concílio nupcial, damos aula para os casais, e mesmo com as aulas, nós já temos vários casos de alunos do curso que já se divorciaram e estão na igreja, estão por aí. É a geração que nós estamos vivendo hoje, né? Os que andam cobertos com lençol podem ser comparados aos que querem ser diferentes, mas não fazem a diferença. Uma coisa é ser diferente, outra coisa é fazer a diferença. Ele parecia que seguia, não era dos que prendiam, mas fugiu. Nós vemos hoje os irmãos que assistem a TV aí, né? Vê lá o jogador de futebol, quando faz o gol, comemora, né? Mostra o dedo para cima, agradecendo, levanta a camisa, mostra, Deus é fiel, né? Mas na próxima jogada, muitas vezes dá canelada, dá chute, se briga, entra no tapa, aí toma cartão vermelho e vai expulso, e vociferam palavrões para a câmera para escutar. O que é isso? Parece que é, mas não é. Parece ser diferente, mas não é diferente. E no nosso meio tem isso. Paz, meus irmãos, mas tem alguém que parece ser diferente, mas não faz a diferença. Lá fora tem que se fazer a diferença. Nós vemos o caso de Eliseu, que quando ele passava por Sunem, aquela mulher, diz a Bíblia que era uma mulher abastada, e ela diz para o seu marido, né? Vejo que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. E hoje, por onde nós passamos, será que alguém olha e diz assim? Vejo que esse é um homem de Deus, vejo que essa é uma mulher de Deus, ela é diferente, ela faz a diferença. Será que lá na escola onde nós estudamos, lá no nosso trabalho, lá na nossa vizinhança, nós fazemos a diferença? Nós até podemos parecer diferentes. Eles são crentes porque eu vejo eles sair terça-feira para a igreja, vejo sair no domingo, vejo eles sair de terno, vejo ela sair com a roupa de igreja, né? Como diz por aí, aquela roupa de ver Deus, mas durante o dia aí não é o que eu vejo, né? Os filhos é uma brigaiada, o marido e a esposa é panela para todo lado, mas nós somos feitos para fazer a diferença. Jesus diz, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. O sal tem que fazer a diferença, o sal tem que salgar. Se uma comida não tiver sal, não se faz diferença. A partir do momento que você coloca uma pitada de sal, tá aí as irmãs que cozinham, né? Se faz um doce, mas tem que pôr aquela pitadinha de sal para realçar o sabor do açúcar, né? Um arroz doce, se você não colocar uma pitadinha de sal, aquele curau de milho, né? Fica aquela coisa um pouco aguada, né? Mas o sal, ele dá o sabor, ele faz a diferença. Então é isso nós somos sal da terra e luz do mundo. E Jesus disse que não se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire. Alqueire é aquela medida usada para medir cereais, né? Se colocar embaixo do alqueire, primeiro, não vai iluminar a casa. Segundo, dependendo do tempo que ela ficar embaixo ali do alqueire, vai faltar ar e que a luz vai apagar, né? Mas a vossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam a vossa boa obra e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Através das nossas boas obras, o nome de Jesus é glorificado na nossa vida. Nós estamos aqui para fazer essa diferença, né? Aí eu senti que dava certo fazer isso, né? Hoje é muita geração do sentimento, né? Não se consulta a Deus muitas vezes. E nós vemos um exemplo clássico desse, né? É o exemplo de Abraão. Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Anda em minha presença e ser perfeito. Eu vou te dar um filho e você será abençoado, vou te fazer você grande, você vai ser pai de nações. E Abraão está esperando,
está esperando, e cadê esse filho, né? Abraão desce para o Egito, e lá no Egito ele ganha um presente, né? Ganha uma escrava de presente. Aí Sara fala para Abraão: será que Deus realmente prometeu que vai dar um filho para nós, né? Abraão chegou a dizer para Deus que o herdeiro da casa dele era o mordomo dele, o Damasceno, Eliezer, né? Mas falou: não, o que sair das tuas entranhas, aquele que nascer de você, aquele que nascer com o seu DNA, nascer com o seu tipo sanguíneo, esse vai ser o seu descendente. Aí resolve dar um jeitinho para Deus, né? Eu acho que dá certo, estou sentindo que vai dar certo. Tem um filho com Agar e gera filho para nós. Naqueles dias era comum isso, a escrava gerar filhos para a senhora. E Abraão tem relacionamento com Agar e nasce um filho, mas Deus fala: não é esse que vai ser o teu herdeiro, mas o que nascer de você e de Sara. E os irmãos aqui sabem o que tudo isso acarretou, né? A descendência de Ismael, nós vemos hoje lá brigando com os judeus até hoje, né? Os irmãos viram essa semana que foi eleito o presidente do Irã, um novo presidente, e que estavam lá fazendo passeata, gritando para riscar Israel do mapa. São o quê? São descendentes desse jeitinho de Abraão. Eu senti que ia dar certo, né? Mas nós vamos fazer as coisas do modelo de Deus, conforme Deus quer que se faça. Vemos o caso de Davi também, né? Davi queria trazer a arca para Jerusalém. O que ele faz? Eu acho que vai dar certo, né? Porque os filisteus fizeram um carro novo, colocaram a arca e puseram vacas puxando o carro, e a arca chegou aqui. Então vamos mandar buscar a arca lá da casa de Obed-edom e trazer para Jerusalém, porque eu quero a bênção de Deus. A casa de Obed-edom está sendo abençoada por causa da arca na casa dele, eu quero essa bênção na minha casa. Mas muitas vezes nós queremos a bênção de Deus, mas não queremos ter esse compromisso de fazer as coisas como Deus quer. E Davi faz um carro novo e manda trazer a arca. E quando está trazendo a arca, os irmãos conhecem a história, o Uzá coloca a arca, o carro vai tombando, né? E a arca está quase caindo, ele coloca a mão na arca para a arca não cair, ele é fulminado. Por quê? Davi quis fazer as coisas do jeito dele, não do jeito de Deus. Mas aí quando ele resolve consultar a Deus, ele descobre lá na lei de Moisés que se dizia que a arca deveria ser carregada no ombro dos sacerdotes. A arca tinha 4 argolas nos seus 4 cantos, era colocado 2 varais nessas argolas e se colocava no ombro dos sacerdotes e carregava essa arca. Aí Davi faz isso e a arca vem para Jerusalém, e realmente a bênção de Deus vem para Jerusalém, porque a arca era um símbolo da presença de Deus, né? Quinto, deixa eu correr um pouquinho, porque senão não vai dar para falar todos os itens que eu preparei para os irmãos aqui. São aqueles que estão desprovidos de poder, quando é preciso ter esse poder. Não tem poder, é aquela oração xoxa, né? Muitas vezes nós não vemos hoje Jesus operar mais, por quê? Porque falta poder na nossa vida. Jesus nos deu o poder, eis que vos dou o poder, está lá em Lucas 10,19, para pisar de serpentes e toda a obra do inimigo, e não vos fará dano algum. E quando Jesus ressuscita e encontra os seus discípulos no cenáculo, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então hoje nós somos enviados na mesma virtude que Jesus foi enviado pelo Pai. E Lucas diz que assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com virtude e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então se nós somos essas pessoas que Jesus nos deu o poder, a falha não está em Deus, está em nós, né? Muitas vezes nós não exercitamos esse poder, por quê? Precisa de compromisso, precisa de jejum, precisa de oração, precisa de meditação na palavra, mas nós não queremos pagar esse preço. Por isso muitas vezes nós vemos Jesus operar menos do que ele pode operar, porque Jesus é o mesmo, ele não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Os milagres que Jesus realizou na igreja primitiva, ele pode realizar hoje ainda na sua vida. Se você chegou aqui esta noite e está doente, você pode sair daqui curado, porque Jesus está aqui e ele prometeu que todas as enfermidades sairiam pelo poder da oração.
Deus se identificou para os israelitas como Jeová Rafá, o Deus que sara. Eu vou tirar do meio de vocês as enfermidades, porque eu sou o Senhor que te sara, ou seja, o Jeová Rafá. Então, essa geração está desprovida de poder quando é preciso usar esse poder. Aquele moço usava um lençol, precisou usar as mãos. As mãos ele segurava aquele lençol e fazia com que ele aderisse ao seu corpo. Mas quando ele precisou usar as mãos, o lençol caiu. E nós temos ouvido muitas vezes relatos de pessoas que saíram por aí querendo realizar milagre e saíram envergonhados como esse moço, né? Eu conheço aqueles moços, né? Os filhos de Seva, está lá em Atos, que profetizavam e falavam, expulsavam os espíritos imundos e falavam, sai deles, em nome de Jesus e em nome de Jesus que Paulo prega, né? E aquele espírito um dia pegou eles e disse, eu conheço Jesus e conheço Paulo, e vocês quem são? E hoje também acontece muitas vezes isso, a pessoa vai expulsar um demônio, o demônio fala, eu conheço você, eu sei quem você é. Você está na igreja no domingo, mas na segunda você é pior do que qualquer um do mundo. Você não tem o poder que está demonstrando ter. E acontece o quê? Ele sai envergonhado. Mas que nós possamos estar aos pés de Jesus, buscando esse poder, buscando que o Jesus tem esse poder para nos dar. Ele nos deu esse poder. E basta nós buscarmos, através do quê? Da oração, do jejum, da meditação na palavra, né? Pedro estava vestido, mas ele tinha um lençol estava vestindo um lençol na sua alma. Senhor, eu estou disposto a morrer no seu lugar. Eu estou disposto a dar a vida no seu lugar, Senhor. Mas bastou que ele chegasse lá naquela beira daquela fogueira, a moça, eu conheço você, hein? Eu não conheço esse homem, eu não sei quem é esse homem. Você também é Galileu, né? Você segue o Galileu que está lá dentro, né? Sendo julgado, né? Até a tua voz demonstra que você é Galileu. Não conheço. E diz a Bíblia, na terceira vez, é quando ele disse que não conheço, diz a Bíblia que ele começou até praguejar. A Bíblia não relata quais as palavras que ele usou, né? Mas ele deve ter feito vários xingamentos dizendo que não conhecia Jesus. Mas Lucas diz que, e Jesus olhou para Pedro, né? Lá de onde Jesus estava, ele olhou para Pedro e disse, deu aquele olhar para Pedro, né? Pedro entendeu, Senhor, o Senhor me disse que eu ia negar 3 vezes, e realmente eu neguei 3 vezes, Senhor. E diz a Bíblia que Pedro foi chorar amargamente, né? E Jesus, hoje, ele está nos olhando com esse olhar, né? Eu sei quem você é, eu sei por onde você anda, eu sei o que você faz, como disse para o anjo da igreja de Apocalipse, né? Eu sei as tuas obras, Laodiceia, né? Eu sei as tuas obras, né? Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Ele achava que era rico, achava que tinha ouro. Por quê? A igreja de Laodiceia é uma igreja poderosa, era uma igreja rica. Diz a história que lá tinha bancos, lá tinha águas medicinais, lá tinha uma lama que curava da cegueira. Mas embora tivesse lama para curar da cegueira, o anjo da igreja, nós estamos falando do dirigente daquela igreja de Laodiceia, estava cego, estava nu, estava pobre, não tinha ouro, a lama negra que curava da cegueira não serviu para nada para ele, e o próprio Deus diz para ele, aconselho-te, eu aconselho que você compres de mim ouro provado no fogo para que te enriqueça, colírio para que unja os teus olhos e enxergues, e vestidos para que vista e não apareça a tua nudez. E esse é o que Deus quer fazer conosco. Deus quer nos vestir de veste de salvação, né? Por último, eles participam da glória de Deus, mas não querem manifestá-las em suas vidas. O crente participa da glória de Deus, a geração de hoje participa da glória de Deus, mas não quer manifestá-la em suas vidas. Nós vemos lá no tabernáculo, quando o sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, lá no pátio
era a luz natural, era o sol, não era coberto, né? O pátio era descoberto, então a luz que reinava lá era a luz do sol. Depois, quando ele entrava no lugar santo, lá era o candelabro, que era o candeeiro com as suas 7 lâmpadas, que eram acesas com azeite, e que eram acesas com o fogo trazido lá do altar, acendia essas lâmpadas. Mas quando ele entrava no Santo dos Santos, lá não tinha, era coberto, não tinha luz, não tinha candeeiro, mas lá era iluminado pela glória de Deus, pela Shekinah que se manifestava. Então nós vemos que lá a glória de Deus descia. Vemos na inauguração do Templo de Salomão, e quando Salomão ofereceu os sacrifícios a Deus, e entregou aquela casa, como sendo a casa onde Deus se manifestaria, diz que a glória de Deus se manifestou, e nenhum dos sacerdotes podiam parar nem pé, né? Então lá o sacerdote via a glória de Deus. Muitas vezes, esses também são igual Elias, né? Os profetas de Baal clamaram, diz a Bíblia, até o meio-dia. Ah, Baal, responde-lhes, manda fogo, Baal. Baal, manda fogo. Aí diz a Bíblia que Elias até começou a caçoar deles, né? Eu acredito que Baal deve estar dormindo, fale mais alto. Baal deve ter empreendido uma viagem, está longe, né? Grite mais alto. Diz a Bíblia que eles clamaram até o meio-dia, se retalhavam com lanças e com facas, mas Baal não respondeu. Por quê? Baal não era Deus. Mas quando Elias chegou, diz, chegai-vos a mim. O povo chegou até Elias e diz a Bíblia, a primeira coisa que ele fez, reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então quando nós reparamos o nosso altar, que muitas vezes está quebrado, e nós clamamos por fogo, o fogo de Deus desce. Diz a Bíblia que Elias mandou que não somente descesse fogo, mas que antes que o fogo descesse, jogasse água naquele sacrifício, a ponto de a água molhar todo aquele sacrifício, molhar a lenha e ainda correr no rego em volta do altar. E quando Elias clama por fogo, o fogo desce, né? É isso que nós queremos para nós nesses dias de hoje, é que quando nós clamarmos, o fogo realmente desça, o fogo da glória de Deus, nós possamos ser impactados com a presença de Deus, com a glória de Deus, com a Shekinah de Deus nas nossas vidas, né? E, para concluir, quais são as vestes apropriadas para o crente? Se não é esse lençol, quais são as vestes apropriadas? Está lá em Isaías 61:3, que nos diz o seguinte, Isaías 61:3, Isaías 61:3, fala das vestes de louvor. 61:3. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê por ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito quebrantado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Vestes de salvação, Isaías 61:10, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como noiva que se enfeita com as suas joias. Olha só o contraste, né? Ao invés de estar vestido com um lençol, se vestir como um noivo que se adorna com atavios, aquele terno bem cortado, né? Aquela gravata bem, com um nozinho bem feito, né? A noiva, aquele vestido mais lindo, né? Porque no dia do casamento, todos os olhos da plateia estão voltados para a noiva, né? Assim também nós podemos, é isso que Deus quer fazer conosco, nos vestir dessas vestes de salvação, como essa noiva, né? Como a noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. E o apóstolo Paulo, ele nos encoraja, nos admoesta, lá no capítulo 5:3 da sua segunda carta aos Coríntios, ele diz assim, não é 5:13 não, 5:3, por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é o céu, se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. É isso que Deus quer de nós, né? Que nós sejamos achados vestidos, e diz o Apocalipse,
Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possa ter direito à entrada na cidade santa pelas portas, e possa receber um novo nome, possa receber uma pedrinha branca, que é só dado para aquele que é vencedor, para aquele que se vestiu dessas vestes de salvação. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém. Amém, igreja? Quantos glorificam o Senhor pela palavra? Amém? Que nós nos inteiremos da nossa real condição de como seguimos ao Senhor. Que sejamos sinceros e não disfarçados, né? Que sejamos autênticos e não disfarçados ou outras categorias aí. Mas que genérico, né? Não pode ser genérico. De Cefas, aí eu me lembrei de uma jovem que o demônio pegou ela e o cunhado estava lá e foi expulsar. E o demônio disse: quem é você, rapaz? Você é imundo. Falou: eu vou chamar o pastor, viu? Se ele vier eu saio, mas você é imundo. E eu fui lá e ele saiu. Foi uma luta muito grande, eu fiquei suadinho. Estava na igreja, né? Usava o lençol. Era crente genérico, viu? Deus te conhece e você se conhece, né? Então, você sabe, né? Nós conhecemos como somos, como estamos e como agimos, né? E que nessa noite reflitamos, se tem lençol, mude logo pelas vestes que o Senhor oferece hoje, com perfeição, né? Com o manequim dos salvos, né? Porque o lençol dá uma enrolada e o vento desenrola, né? Mas o manequim autêntico, o vento não tira, né? O vento das doutrinas, os ventos das dissimulações, das heresias, as fantasias espirituais, não é? Isso não resolve, mas com Jesus e a palavra resolve. Amém? Queremos agradecer aí aos que estão sintonizados conosco através da rádio web Jesus e o Caminho. Fazemos menção aqui das seguintes localidades: Manaus, do estado do Amazonas; Fort Lauderdale, dos Estados Unidos; Miami, nos Estados Unidos; Porto Alegre, Rio Grande do Sul; Bochum, na Alemanha; Norces, na Alemanha; Westfália, também na Alemanha; Peixoto de Azevedo, no estado do Mato Grosso; Curitiba, no Paraná; Birmingham, na Alemanha; Pinhais, no Paraná; Nagoya, no Japão; Sumaré, São Paulo; Indaiatuba, São Paulo; Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso; São Paulo, capital; Londres, na Inglaterra; Campo Grande, no Mato Grosso; Plymouth, lá nos Estados Unidos; Osasco, São Paulo; Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul; Lagoa Grande do Maranhão; Rio Claro, São Paulo; Ibiá, Minas Gerais; João Pessoa, na Paraíba; São Carlos, São Paulo; Portal, São Paulo; Três Fronteiras, Ponta Grossa; Lagoa Grande, Pernambuco; São Paulo, capital; Porto Seguro, na Bahia; Alta Floresta, no Paraná; Imperatriz, no Maranhão; Mojimirim, São Paulo; Presidente Pitácio, São Paulo; Campina Grande, na Paraíba; Limeira, São Paulo; Itambé, no Pernambuco; Campinas, São Paulo; Piedade, São Paulo; Cordeirópolis, São Paulo; Guarulhos, São Paulo; Penápolis; Goiânia, no Pernambuco; Diadema, São Paulo; Tabapuã, aqui em São Paulo; Souza, na Paraíba; e Piracicaba, estado de São Paulo. Temos aqui convites para a festividade nesse final de semana: Jardim Caieiras, também ali no Campos Elísio, Claudinei, festa do aniversário do ciclo de oração; sexta, sábado e domingo, festividade ali no Jardim Caeira; sexta, sábado e domingo, festividade de jovens ali no Jardim Pérola;
sábado e domingo, Congresso de Jovens Nova Aliança, lá no Parque Hipólito, convite pelo nosso evangelista presbítero irmão Hugo, convidando também os irmãos para esta festividade. Então, tem muitos locais para você cooperar. Repetindo, Jardim Caeiras, Parque Hipólito, Jardim Pérola e também Campos Elíseos. Todos são convidados a participarem. Quinta-feira, grande noite da Vitória. Domingo pela manhã, nossa escola dominical. E à noite, mais um grande culto de adoração ao Senhor. Nosso pastor estava em viagem, tem alguma informação a passar? Passa o microfone a ele para fazer o encerramento. A paz do Senhor, meus irmãos. Estávamos viajando essa semana e agora, semana que vem, vamos fazer uma viagem missionária, da qual tenho convidado os irmãos para participar conosco. Vamos para o Tocantins, onde temos ali um campo, um setor, na cidade de Guaraí, onde é a sede. Vamos fazer a inauguração da nossa sede ali do campo de Tocantins, onde já temos 5 congregações. São 4 cidades e 5 congregações já. E vamos também inaugurar mais uma congregação numa cidade, que eu esqueço o nome agora, no Maranhão, perdão, irmão, no Pará, no sul do Pará. Tem uma cidade ali a 350 quilômetros de Guaraí, do Tocantins, não é? Se olhar no mapa assim para a esquerda, 350 quilômetros, aonde os irmãos estão congregando numa casa, numa garagem, já com 37 pessoas, 11 pessoas para batizar. Uma cidade de 25 mil habitantes, na região daquela jazida da Vale, né? Da Vale do Rio Doce, agora é só Vale, né? A Vale fica bem pertinho ali, e nós temos, vamos lá assinar contrato de aluguel de um salão. Já temos o obreiro lá trabalhando, e já vamos levar aí, os irmãos que vão de carro vão levar a placa para colocar lá na frente, Assembleia de Deus, Campo de Limeira e tudo mais, não é? Vamos tirar foto, filmar, e também vamos seguir para um lado da direita, o sul do Piauí, lá no fundinho do Piauí, não é? Na cidade de Santa Filomena, uma cidade também de 8 mil habitantes, a última cidade ali no cantinho. Nós vamos lá pela fé. Por dentro não tem nenhum quilômetro de asfalto. Vamos estar andando pelas fazendas. Estamos em contato com alguém ali na cidade de Palma, do Tocantins, um pastor que conhece a região, para que ele vá conosco, porque a gente quer ir com segurança, porque não tem placa de trânsito, né? E mais ou menos 400 quilômetros. É o dia todo de viagem, 12 horas de viagem por dentro das fazendas, cruzando rios, e sem pontes, matas, e assim por diante, até chegar ali. Porque se for pelo asfalto, rodeando pelo Maranhão, dá 800 e poucos quilômetros. Então, nós preferimos ir por dentro do mato, que é mais perto. E vamos ali para procurar um salão, uma casa, para alugar e abrir o trabalho ali. Há vários anos que o pastor Jurandir Bernardes tem me falado acerca do Piauí. E eu até gostaria que ele fosse dessa vez com a gente. Mas por motivo de trabalho ele não está podendo ir, não é? Mas, quem sabe na inauguração ele vai dar posse para o obreiro lá, não é? Porque eu vou lá para fazer esse princípio, e depois tem que ir dar posse para o obreiro que vai para lá. Já estamos conversando com um casal que está disposto a ir para lá, missionários nossos, já está na obra, não é? Mas nós não conhecemos a cidade, não sabemos, escolhemos a cidade pelo Espírito, fomos lá no mapa, olhamos na divisa e imaginamos que, por ser a última cidade, na divisa do Piauí, nós imaginamos
que, como o Piauí tem apenas 8% de evangélicos, né? É o estado menos evangelizado do Brasil, nós imaginamos que a última cidade, não é, na divisa, seja a mais desprezada, a menos evangelizada. Ao contrário daqueles pastores de televisão e de outros famosos que só procuram capitais, grandes cidades, para começar igrejas grandes. Parece que os primeiros cultos deles já é com 3.000 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, né? São verdadeiros empresários, né? Empresários eclesiásticos, né? Ao contrário destes, nós procuramos o mais difícil. Isso é indicado e o Espírito de Deus que nos leva a fazer isso. O mais difícil, o pior, o mais desprezado, porque nós esperamos receber mais bênçãos de Deus por causa disso. E queremos convidar os irmãos que desejarem ir. Se você não quiser ir comigo para o mais difícil, você pode ir com outros irmãos para o mais fácil, onde tem asfalto, entendeu? Que é lá no Belém, no estado do Belém, no sul de Belém, não é? Então, pode ir com carro pequeno. Se for para o mato, tem que ser carro grande, 4x4. Na reunião passada, eu disse aqui para os irmãos que deveria ser um carro 4x4, para ir conosco lá, e teve alguém aqui que disse, está vendo? Pastor Levi despreza quem tem carro pequeno, mas eu fico impressionado com gente assim, sabe, irmão? No nosso meio, pessoas desse jeito, viu? Se o irmão tiver um fusquinha e quiser acompanhar nós, irmão, pode acompanhar, não é verdade, irmão? Porque tudo é pela fé, não é verdade? Eu garanto para você que nós vamos levar um cabo de aço para te arrastar o tempo todo, não é verdade? Então, fazer o quê, né? Mas, se tiver um carro mais ou menos, dá para ir para o Maranhão. Você vai ficar lá perto da Vale do Rio Doce, você vai lá, tá perto daquelas jazidas, vai com os irmãos lá e visitar, dar abertura num trabalho lá, não é? E é uma viagem extraordinária, não tenha medo de onça, nem de leões, nem de cobra, não vai acontecer nada disso. É uma bênção. Já mandei chamar o irmão Benedito está lá, mas não quer ir de jeito nenhum. A gente queria que ele fosse conosco, com a irmã Nelsolândia. Irmão Benedito, vamos com a gente lá, que ele já trabalha naquela região lá, ele conhece bem a região lá, não é? E será um prazer que os irmãos vão conosco. Por enquanto nós estamos com 2 carros, um vai para um lado, o outro vai para outro, o que não é bom, porque é bom ir com 2 carros, entendeu? Para cada lado. Se dá problema com um, tem outro carro que possa ajudar, pode ajudar e assim por diante, né? Então, se algum companheiro aqui do púlpito sentir, na verdade, tiver um carro bom que possa ir, muito bom. Os irmãos vão sair daqui, parece que na terça-feira da semana que vem, ou quarta-feira, não lembro bem. Me parece que o pastor Heleno vai com 2 casais, ele e a esposa, e outro pastor com a esposa, saindo, parece-me que na quarta-feira, pastor Heleno. É isso, né? Então, pastor Heleno vai. Ele vai para esse lado melhorzinho, sabe, irmão? O lado piorzinho está sobrando para mim, não é? Mas não tem problema não. Nós já estamos acostumados e vamos pela fé em nome de Jesus. Vamos colocar-nos em pé neste momento. Vamos orar ao Senhor Deus, agradecendo por esta boa palavra que recebemos hoje. Agradecemos pela audiência dos irmãos lá de Peixoto de Azevedo, os irmãos lá dos Estados Unidos, Fort Lauderdale, onde temos a nossa igreja sede nos Estados Unidos, pastor Joel Freire, se estiver vendo, ouvindo, que Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado pela audiência. Se for também a nossa parente que mora lá, que Deus abençoe a todos vocês, a Lili, e muito obrigado pela audiência. Os demais irmãos que participam desses cultos, uma audiência maravilhosa. Nem todos os nomes são lidos aqui, irmãos, porque a lista é grande dos participantes
através da internet. Provavelmente tem mais gente fora assistindo do que gente aqui dentro da igreja. É uma quantidade muito grande, cerca de 1.500 acessos por dia da nossa internet. 1.500 acessos por dia. Portanto, é um número extraordinário, maravilhoso. E falar nisso, eu quero dizer aos irmãos que estamos abertos para receber irmãos que queiram fazer programas na nossa internet, pela rádio. Irmãos que tenham capacidade e tenham desejo de estabelecer um programa diário ou até semanal na nossa rádio. Tem horários. Nós estamos preparando várias pessoas, porque Deus nos dará uma rádio FM. E quando o Senhor nos der esta rádio, esta concessão de rádio FM, nós queremos já ter a equipe preparada. E a equipe está sendo preparada através dessa rádio Gospel, Jesus é o caminho. Nós não podemos adquirir a concessão, montar a torre, comprar o transmissor e sair procurando gente para fazer programa. Não é assim. Então nós já estamos preparando a equipe, os recursos humanos, com essa rádio Jesus é o caminho, para que quando nós adquirirmos a concessão da rádio FM, nós já tenhamos as pessoas. Então, nós pedimos aos obreiros aposentados, aos obreiros que estão tranquilos, com tempo, né? Às vezes, uma folga no seu horário, para que estabeleçam e venham com o coração aberto fazer programa aqui todo dia, porque tem cerca de 1.500 pessoas por dia ouvindo a rádio. Aos irmãos, como é que a gente sabe? Tem um aparelhinho ali que denuncia a quantidade, a cidade e tudo certinho ali, que nós compramos um aparelho que denuncia tudo isso direitinho. Então, fica aí o convite para todos os irmãos. Nós vamos orar neste momento, agradecer a Deus, e o pastor Joel estará dando-nos a bênção final. Senhor Deus, poderoso Pai, em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nós agradecemos, meu Senhor, pelo privilégio, a oportunidade de estarmos na tua casa nesta noite, ouvindo a tua palavra, Senhor, recebendo de ti tudo aquilo que tu tens para nós. Continua abençoando o teu povo, a tua igreja, os teus servos. Guarda cada um, proteja cada um, despeça os teus servos na tua santa e preciosa paz, guardando a cada um. Abençoa os irmãos e as pessoas que acompanharam este culto pela internet, pela rádio Jesus é o caminho. Abençoa cada um dos seus obreiros que trouxeram a cooperação nesta noite. Agradecemos de todo o coração, meu Pai. Recebeste o nosso louvor, recebeste a nossa adoração, e nós aqui colocamos todo o nosso agradecimento a Ti, e pedimos a Tua ajuda e proteção para esta noite, e se voltares, Senhor, esta noite, que possamos subir com a Tua igreja querida para a glória celestial. É o que lhe pedimos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Volte quinta-feira para o grande culto da vitória.